Tem um exemplo que nós queremos mostrar, que basicamente a história começa com prazo, né? Tá, então você tem que dar o prazo para alguma coisa que você tem que entregar. Como é que você Então, vai vamos ver trabalhar com isso? Como é que você vai construir esse esforço, né? Como é que você que vai coisa. identificar? Então, vamos definir uma coisa primeiro, né? Então, esse é o nosso cenário inicial, né? Digamos, essa é a nossa, o nosso escopo de trabalho. Então, basicamente, vamos imaginar que nós temos uma aplicação de gestão de frotas, né, de tráfego, é uma companhia, uma empresa de transportes, né? E aí nós temos, ele está sendo questionado com relação a quanto tempo nós precisamos para entregar essa funcionalidade aí, que é a capacidade do gestor do tráfego, ele tem que ter ele deve, né, informar algumas tabelas de frete, tá? Ele deve informar algumas tabelas de frete para cada veículo da frota, né? E o veículo só pode estar em uma frota ao mesmo tempo. Você pode até mover veículos, mas ele só pode estar ativo em uma frota. E são permitidos apenas veículos com 2 ou mais eixos e nenhuma frota pode ser criada sem alvará. Parece simples porque são 4 linhas, mas tem uma quantidade enorme de informação aqui para processar. Isso acontece muitas vezes com a gente, né? A gente sabe então que tem frota, tem veículo, eu tenho que cadastrar alguma coisa, tem algumas regrinhas ali, tipo, o veículo só pode ter 2 ou mais eixos, só pode estar ativo em uma frota. Aí na sua cabeça você começa a imaginar um monte de coisa e no final fala uma semana. Qual que é o processo, Adriano, que a gente pode tomar para começar a desenhar o que é que seja o escopo disso aí que tem que ser construído? Como é que a gente... Pois é, então, vamos trabalhar com um nível de fluxo, né? Vamos lá dentro daquilo que eu citei no início, níveis de abstração, vamos partir, né? Como a gente tem ali, de certa maneira, regras bem explícitas, né? Ou seja, a gente tem a pessoa, a gente tem os dados, a origem dos dados, a gente tem os objetos, a gente tem os objetos que são referenciados, a gente tem as regras para edição ou para inclusão e para alteração desses objetos. Então, vamos, a partir desse cara, trabalhar um fluxo simples com Event Storm. Então, vamos considerar um primeiro cenário ali, que ele fala aqui, deve informar as tabelas de frete para cada veículo da frota, ou seja, a gente precisa de veículos, né? Então, vamos começar com esse primeiro cenário. E nós já temos outros vídeos, inclusive, tratando desse exemplo, e é interessante observar que veículo e frota, da forma como está colocado, cada frota tem o seu veículo, ou tem um conjunto de veículos ali, e um veículo só pode estar associado a uma frota. Veja que eu estou o tempo todo tratando como uma unidade ali, eu estou rastreando, né? O veículo tem uma frota, a frota tem uma lista de veículos, mas tem que validar que um veículo só está em uma frota, não está em várias. Quando a gente começa a ter que identificar esses objetos, a gente dá o nome disso de entidade. Então a gente já viu que existe uma entidade veículo e que existe uma entidade frota. E começando pelo veículo, então, nós temos que pescar ali tudo que está relacionado a veículo e a gente chega num desenho mais ou menos como esse, né, Adriano? Ou seja, existe uma tela ali que vai entrar algum tipo de dado e existe uma série de coisas que tem que ser feitas em torno disso, né? Pois é bem isso. Se a gente está falando de uma operação, ele vai gerar alguma coisa, vai gerar um efeito colateral. No caso aqui, a gente está chamando de veículo cadastrado, que é o que o Douglas falou, que vai cadastrar uma entidade, porque entidade é o objeto que a gente salva. É a ferramenta do DDD que representa o estado para a gente poder recuperar depois, tem uma identidade. Né? Aí, como o Douglas falou, temos vídeos falando disso. Então tá, se tem um efeito colateral, a gente tem uma operação a ser executada. Se tem uma operação, ela vem de uma interface. Ela tem atributos, né? Ela tem, enfim, tem as propriedades e nós temos as regras. Ou seja, as condições ou políticas para inserir esse dado. Beleza.
A gente olhando por alto e pensando, a gente já pode, até isso é uma coisa que o Kate Beck fala muito, assim, que a gente olha para a aplicação e às vezes começa a trabalhar por suposição, assim, a gente já imagina as coisas e já segue, eu já tenho mais ou menos a ideia de como fazer, aqui 2 dias eu faço. Isso. Mas Você pensa lá no imagina, final, né, Adriano? A gente pensa exato, lá no final. No final você vai ter essa funcionalidade lá e você consegue até vislumbrar graficamente como é que ela vai ser na sua cabeça. E aí você vai, ao longo do desenvolvimento, descobrindo um monte de intempéries que você não pensou antes. exato. E aí, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente começa a efetivamente fazer, a gente vê que aquilo que a gente pensou como um crude, às vezes ele acaba virando nisso aqui. Poxa, ali o Douglas falou na entidade, eu falei na operação, na tela, nas regras. Só que, se a gente for pensar no que a gente tem para fazer e detalhar mentalmente, será que a gente conseguiria, num time, visualizar esse volume de atividades? Né? E detalhe, isso aqui são atividades que a gente definiu com base no framework que a gente fez, que ele já dá um caminho reto para a gente seguir, ou seja, eu já tenho todas as abstrações, eu vou implementar aquelas abstrações e o resultado eu tenho a entidade feita, esse fluxo feito.